Hoje o nosso tema é um clássico. Talvez a maior disputa de ideias que moldou o mundo moderno. Capitalismo contra socialismo. Nós vamos mergulhar aqui em alguns textos de economia política para tentar entender a lógica por trás de cada sistema. Exato. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é bem direta, né? Qual desses modelos oferece a melhor estrutura para uma sociedade se desenvolver de forma justa e eficaz? Seria o sistema de mercado baseado na propriedade privada e na competição, ou um modelo mais focado no planejamento coletivo e na igualdade? Eu vou defender o lado de que o capitalismo, com todos os seus problemas, claro, ainda é o sistema mais poderoso já criado para gerar riqueza, para gerar inovação, principalmente por causa da eficiência do seu sistema de preços. Tornam inerentemente instável e desigual, e que por isso uma abordagem socialista é necessária se o nosso objetivo for uma justiça social de verdade e uma estabilidade a longo prazo. Bom, o meu ponto de partida ele é bem simples, na verdade. O capitalismo é o maior motor de progresso material e de liberdade individual que a gente já concebeu. A força dele, para mim, reside na capacidade de coordenar de forma descentralizada as ações de milhões de pessoas. Pessoas que nem se conhecem. Parece mágica, mas não é. O economista Friedrich Hayek, por exemplo, tinha uma explicação brilhante para isso. Pensa num preço de um simples café. Aquele número, ele não é aleatório. Ele carrega uma quantidade absurda de informação. Ele disse se a colheita no Brasil foi boa ou ruim, o custo do transporte, o aluguel da cafeteria, até a demanda dos consumidores. Hayek dizia que seria impossível uma pessoa ou, um comitê do governo saber de tudo isso em tempo real. O preço faz esse trabalho sozinho, de forma automática. É uma espécie de gênio descentralizado. E essa é a beleza do mercado. Eu entendo o apelo dessa ideia, de verdade, mas eu vejo a coisa de um jeito bem diferente. Para mim, o capitalismo é um sistema que, fundamentalmente, vive de crise em crise, que explora e que, por definição, gera uma desigualdade brutal. A lógica dele é a acumulação de capital sem fim, né? E isso cria problemas que, no final das contas, o tornam insustentável. O Karl Marx já previa isso há mais de 150 anos. A teoria dele, em termos bem simples, é que o sistema tem uma contradição central. Pensa numa fábrica de sapatos. 1000 funcionários trabalham juntos, de forma social, para produzir milhares de pares. Mas o lucro dessa produção toda vai para uma única pessoa, o dono. E para maximizar esse lucro, o que ele faz? Paga o menor salário possível. O resultado é irônico. Os próprios trabalhadores que fizeram os sapatos não têm dinheiro para comprá-los. Mas alguém tem, e o mercado se ajusta. Então, mas deixa eu concluir. Quando isso acontece em toda a economia, o que acontece? Sobram produtos nas prateleiras. As empresas não conseguem vender, demitem os funcionários, que por sua vez consomem menos ainda, e o ciclo vira uma bola de neve. Isso é o que Marx chamou de crise de superprodução. A Grande Depressão de 1929, a crise de 2008, elas não foram acidentes, foram manifestações dessa falha de design do sistema. Por isso, a liberdade que o capitalismo tanto defende é, em grande parte, a liberdade de consumir. E isso é uma ilusão para quem não tem dinheiro. O socialismo busca atacar a raiz do problema, que é a desigualdade material, como a base para uma liberdade real, sabe? E não só uma liberdade formal. Certo. Você tocou num ponto fundamental que um outro economista da escola austríaca, o Ludwig von Mises, articulou como o problema do cálculo econômico. Se você elimina a propriedade privada dos meios de produção, como essa fábrica de sapatos, você elimina o mercado para esses bens. Sem mercado, não existem preços. E sem preços, como um planejador central sabe se deve alocar mais aço para construir tratores ou para fazer vigas para hospitais? Como ele sabe o que é mais urgente ou mais valioso para a sociedade? É um tiro no escuro. A consequência, como a gente viu na prática na União Soviética, foi a escassez crônica de coisas que as pessoas precisavam e, ao mesmo tempo, um excesso de coisas inúteis.
Eles produziam para cumprir metas, não para atender necessidades reais. Por mais imperfeito que seja, o sistema de preços evita esse tipo de irracionalidade em grande escala. Essa suposta racionalidade do mercado tem um nome: crise. Você fala da União Soviética, mas e a nossa realidade? Chamar o desemprego em massa e a falência de empresas de um mecanismo de ajuste é ignorar o custo humano gigantesco por trás disso. A busca incessante por lucro, que eu apontei como a contradição central, leva a essa situação que é o cúmulo da irracionalidade. A gente destrói riqueza porque existe excesso dela. Jogamos comida fora enquanto milhões passam fome, simplesmente porque não é lucrativo distribuir. A crise não é uma correção, ela é a prova de que o sistema não consegue lidar com a própria abundância que ele mesmo é capaz de criar. Mas espere um pouco, essa crise que você descreve como uma falha é justamente o que força a inovação. É o que o economista Joseph Schumpeter chamou de destruição criativa. Uma empresa ineficiente que não atende mais aos consumidores quebra, certo? Isso libera capital e mão de obra para uma nova empresa, mais ágil, com uma tecnologia melhor, surgir no lugar. Dói no curto prazo? Com certeza que dói. Mas é esse o processo que move a economia para frente, que nos deu o smartphone no lugar do telefone fixo, o carro no lugar da carruagem. Sem a possibilidade de falha e sem o incentivo do lucro que você critica, não existiria essa pressão para melhorar e inovar constantemente. Chamar o desemprego de milhões de pessoas, de liberar mão de obra, é uma forma muito fria de olhar para a vida das pessoas. A questão é, o sistema precisa ser tão brutal para funcionar? E isso me leva direto ao ponto da liberdade versus igualdade. No capitalismo, a primazia da propriedade privada leva, inevitavelmente, a uma concentração de poder econômico tão grande que ele se transforma em poder político. A democracia fica comprometida. A liberdade de acumular bilhões para alguns significa, na prática, a falta de liberdade real para a maioria. A liberdade de escolher entre 20 marcas de celular é real se você não tem dinheiro para comprar nenhum. E qual seria a alternativa? A alternativa é buscar as condições materiais para que todos sejam genuinamente livres. E existem exemplos, ainda que imperfeitos, claro. Veja o caso de Cuba. Apesar de todas as dificuldades do embargo econômico, eles alcançaram indicadores de saúde e educação de altíssimo nível, comparáveis aos de países ricos. Isso mostra uma escolha, uma prioridade no bem-estar coletivo em vez do lucro individual. Eles definem liberdade de outra forma. A liberdade de não morrer de uma doença tratável por falta de dinheiro, a liberdade de ser alfabetizada. É um argumento poderoso, eu reconheço, mas a que custo essa igualdade foi imposta? E a liberdade de discordar do governo? A liberdade de criar um jornal de oposição, de escolher sua profissão sem a permissão do Estado, ou mesmo de sair do país? Historicamente, todas as tentativas de implementar esse modelo resultaram em regimes autoritários que suprimiram liberdades civis básicas em nome do coletivo. E essas não são liberdades burguesas supérfluas, são componentes essenciais da dignidade humana. A concentração de todo o poder, tanto econômico quanto político, nas mãos de um Estado planejador, ela se mostrou muito mais perigosa para a liberdade do que a concentração de capital no mercado, que, pelo menos, é descentralizada e precisa competir. Descentralizada até certo ponto, né? Hoje, o poder de algumas corporações de tecnologia rivaliza com o de muitos estados. Mas vamos olhar para o legado histórico de forma mais ampla. Você fala da queda da pobreza no mundo como uma vitória do capitalismo. Mas é impossível ignorar que a China, um país governado por um partido comunista, foi responsável pela maior parte dessa redução nas últimas décadas. O modelo chinês, que eles chamam de socialismo com características chinesas, tirou centenas de milhões da pobreza. E como eles fizeram isso? Com um forte planejamento estatal, controlando setores estratégicos e usando o mercado como uma ferramenta, não como um mestre. Lá, o Estado guia o cavalo do mercado, e não o contrário. Isso contradiz a ideia de que só o livre mercado puro gera prosperidade. Eu não compro essa interpretação. A China só conseguiu esse feito espetacular depois que introduziu mecanismos de mercado e formas de propriedade privada a partir das reformas de Deng Xiaoping, lá no final dos anos 70. Foi a abertura para o capitalismo que ligou o motor que gerou essa riqueza toda.
O que a China prova, na minha visão, assim como os modelos nórdicos que são sempre citados, é o sucesso de sistemas híbridos. A social-democracia na Escandinávia não aboliu o mercado. Pelo contrário, são das economias mais abertas e competitivas do mundo. A diferença é que eles usam uma imensa riqueza que esse capitalismo gera para financiar um estado de bem-estar social extremamente robusto. A lição para mim é clara. Primeiro você precisa criar riqueza e o mercado é a melhor ferramenta para isso. Depois, você discute democraticamente como distribuí-la. Mas essa criação de riqueza tem um custo que o seu modelo se recusa a precificar: o custo ambiental. O grande desafio do nosso século é a crise climática, e ela exige um nível de planejamento e coordenação global que o imperativo de crescimento infinito do capitalismo simplesmente não consegue entregar. A lógica do sistema é acumular, crescer a qualquer custo, e isso entra em conflito direto com a necessidade de respeitar os limites do planeta. O sistema é incapaz de se autorregular nesse quesito. E voltando ao problema do cálculo do Mises, que você mencionou lá no começo, ele foi formulado em 1920. Hoje, com Big Data, inteligência artificial, uma capacidade de processamento que era ficção científica na época, será que esse problema ainda é um beco sem saída? Talvez a tecnologia moderna possa permitir um planejamento democrático e eficiente, um tipo de cibersocialismo, capaz de alocar recursos de forma muito mais inteligente do que os planejadores soviéticos jamais sonharam. Essa conversa toda, ela reforça a minha convicção de que o dinamismo do capitalismo, impulsionado pelo sistema de preços e pela busca da inovação, continua sendo a forma mais eficaz de gerar bem-estar material. Os problemas que você aponta, como a desigualdade e o impacto ambiental, são gravíssimos, eu concordo. Mas a solução não é abolir o mecanismo que gera a riqueza e a própria tecnologia que a gente precisa para resolver esses problemas. A resposta, para mim, está em regulação inteligente, em taxar carbono, em criar redes de segurança social fortes, em usar as ferramentas da democracia para domar o mercado e não para matá-lo. Para mim, a discussão só deixou mais claras as contradições do capitalismo. A instabilidade que gera crises humanas e a sua incapacidade de lidar com desafios coletivos de longo prazo, como o clima, mostram que precisamos de algo novo. O futuro não é voltar ao planejamento central autoritário do século XX, mas talvez seja reinventar formas de propriedade coletiva e planejamento democrático, usando a tecnologia que temos hoje para finalmente conseguir equilibrar eficiência com justiça social e, o que é crucial, com a sustentabilidade ecológica. No fim, fica claro que essa oposição binária, Estado contra mercado, como se fossem dois times de futebol, talvez não ajude mais a gente a entender o mundo. Modelos híbridos estão por toda parte, tentando combinar a autonomia do indivíduo com a necessidade de responsabilidade coletiva. Estava certa, mas como podemos redesenhar as nossas instituições para os desafios de hoje, garantindo tanto a eficiência que gera recursos, quanto a dignidade humana que dá sentido a tudo? E certamente há muito mais a ser explorado nesse material.